Olá! Começa agora o programa do Sintoresp, que traz informações sobre serviços, benefícios e direitos que o nosso sindicato garante para toda a categoria. E na edição de hoje você confere. Entrevista com o ex-ministro Aldo Rebelo e o nosso presidente Francisco Calazans Lacerda. Na matéria principal, a ação sindical da equipe da Regional de Taboão da Serra. Agora no TV Sintoresp. Muito bem, hoje é 27 de outubro, um sábado, acontece aqui no CMTC Clube a final do Hoteleirão, tradicional evento esportivo dos sindicatos hoteleiros de São Paulo. Reúne muitas equipes e é, sobretudo, uma valorização do esporte amador. Por falar em esporte, estou aqui ladeado por dois ilustres palmeirenses, Francisco Calazans Lacerda, presidente do Sindicato Sintoresp, e o Aldo Rebelo, que foi deputado, ministro, hoje chefia a Casa Civil do governo Márcio França. Eu vou começar pelo Aldo aqui, que é o visitante. Ô Aldo, vamos falar um pouco de esporte amador. O Brasil tem um potencial enorme na área esportiva e acaba não explorando. A gente não percebe políticas continuadas dos governos municipal, estadual e da União para valorizar o esporte amador. O que falta? Em primeiro lugar, eu quero destacar que para mim é uma alegria e uma honra partilhar essa entrevista com uma figura lendária do movimento sindical de São Paulo. É o meu amigo, querido companheiro Francisco Calazans de Lacerda, palmeirense, baiano de Feira de Santana, homem que no movimento sindical de São Paulo sempre buscou construir não só a defesa dos trabalhadores de hotéis, bares, restaurantes similares, mas também procurou a unidade do movimento sindical. E sempre em defesa da democracia, em defesa dos interesses nacionais. Então eu tenho grande apreço, grande admiração, grande respeito e grande amizade pelo Calazans. E não me surpreende que ele esteja nesse momento também fortalecendo, patrocinando e apoiando o esporte mais popular do Brasil, na sua modalidade mais popular. Qual é o esporte mais popular? O futebol. Qual a sua modalidade mais popular? O esporte amador, o esporte de várzea, que é uma tradição do movimento sindical. Aliás, nos anos 40 e 50, havia em São Paulo, além do campeonato profissional, havia o campeonato dos aspirantes e, paralelamente, havia o campeonato sindical, que fazia as prévias, fazia o jogo inicial do jogo principal. Então, aqui, a final do campeonato sindical, lembro que uma vez foi os têxteis contra, acho que os metalúrgicos ou a construção civil, era sempre um clássico, um jogão, a imprensa noticiava. Nos anos 40 teve um jogo entre o Palmeiras e o Corinthians para arrecadar fundos para a campanha do Partido Comunista, e a preliminar foi exatamente um jogo do movimento sindical. Aliás, a taça desse jogo foi exibida nas vitrines das lojas e contou com um grande apoio do movimento sindical. Então eu quero cumprimentar o Calazans, cumprimentar por essa ação e dizer que quando cheguei na Secretaria da Casa Civil do Governo de São Paulo, uma das primeiras medidas que adotei foi criar um grupo de trabalho para valorizar o movimento do futebol de várzea, estimular esse movimento, apoiar esse movimento, porque o futebol brasileiro sempre foi o futebol da várzea. Ali na várzea nós fizemos a primeira partida na várzea do Carmo, hoje o Brás, em 1895, se não me engano, com o Charles Miller, que era um rapaz que estudou na Escócia e que trouxe o futebol para o Brasil. E na várzea nós criamos o estilo brasileiro de jogar futebol. Foi na várzea que nós aprendemos esse estilo leve, criativo e cheio de imaginação, que infelizmente nós corremos o risco de perder. Calazans, depois dessa aula de história, conhecimento, não sabia que o Aldo também era professor nessa área de esporte amador. Você vê que conhece muito. Conhece muito. Agora eu queria perguntar mais aqui, focar no nosso hoteleirão.
porque a gente percebe que é um clima de amizade, um clima esportivo no melhor sentido da palavra e de confraternização. Então eu queria que você falasse dessa experiência que ao longo dos anos o sindicato tem mantido, feito o esforço de manter o hoteleirão e se vale a pena. Sem dúvida. O esporte, né, principalmente o futebol, né, ele congrega, né? E nós temos essa experiência aqui no nosso campeonato. E aqui é bom porque uns ajudam os outros, um perde o emprego, o outro arruma o emprego. O cara bom de futebol não fica desempregado, né? Mas eu quero agradecer a presença do nosso querido ministro, secretário, deputado federal. Antes de tudo, uma pessoa simples, que é o nosso amigo Aldo Rebelo. Eu agradeço as suas palavras generosas a meu respeito. E estou incumbido de passar às suas mãos aqui, olha, uma medalha e uma camiseta aí do nosso futebol. Então, e nós nos sentimos muito honrados aí com a presença dele. Aliás, ele sempre vem aqui nos prestigiar, né? E eu costumo dizer, amigo, que uma das coisas que eu agradeço muito a Deus é essa virtude de congregar pessoas boas, de aproximar, de ter muitos amigos, como você. Obrigado, né? obrigado. E entre eles, eu tenho Aldo Rebelo como grande amigo também, e que me honra muito essa aproximação dele para com a minha pessoa. Aproveitar este sábado, 27 de outubro, véspera da eleição, talvez a mais importante e dramática eleição do regime democrático brasileiro, que acontece amanhã, uma disputa entre dois campos bem definidos, um campo mais progressista e um campo mais conservador. Falar com o Aldo que, na condição de deputado, presidente da Câmara, ministro de 3 pastas, 2 ou 3 pastas, ciência e tecnologia, esportes e defesa, 3 pastas, portanto, eu acertei. E coordenação política. Então, 4 vezes ministro. Aldo, há uma eleição em que 2 campos disputam o governo. Isso é bom para a democracia? Isso mostra que está muito polarizado? Qual é a sua avaliação? Eu não faço uma avaliação tão otimista dessas eleições. Eu acho que nós terminamos mergulhando num processo de desorientação sobre os rumos do país. E a polarização, na minha opinião, não era a polarização, ou seja, a divisão, não que o país já se dividiu algumas vezes. Quando foi para fazer a independência, o país se dividiu entre os que queriam e os que não queriam. Quando foi para fazer a abolição, o país também se dividiu entre os que queriam e os que não queriam. Quando foi para fazer a república, também o país se dividiu entre os que queriam a república e os que não queriam. Quando foi para industrializar o país, criar legislação social avançada, trazer para a modernidade e para a civilização milhões de brasileiros sem direitos, sem nada, na época do Vargas, também o país se dividiu. Mas aí a divisão era em torno de causas relevantes, de causas nacionais. Hoje o país está dividido em torno de qual é a orientação sexual das pessoas. Isso não é uma divisão que corresponda, não que isso não seja interessante ou importante, mas é da vida privada. Isso não pode dividir a sociedade de forma tão radical como nós estamos vendo aqui. Ou seja, a ideologia foi substituída pela biologia. Não interessa a luta de ideias, interessa aquilo que a biologia define, a raça, o sexo, a cor da pele. Eu acho que isso é um sinal de que nós estamos desorientados. De qualquer maneira, numa situação como essa, eu acho que deve prevalecer, porque as condições básicas para você fazer a luta do amanhã, porque isso também é passageiro, essa desorientação não será permanente, não será eterna. O país, naturalmente, reencontrará os seus rumos, é que a corrente política, patriótica, nacionalista, democrática, ela ficou enfraquecida quando os grandes líderes desapareceram, no primeiro momento o Getúlio, depois o próprio Brizola. Essa corrente ficou fragilizada, mas ela vai ressurgir com força para dar o rumo que o Brasil precisa, que é o rumo da democracia,
mas da união dos brasileiros em torno do desenvolvimento, do crescimento, da valorização do trabalho, da história, da memória, dos valores nacionais, que isso nessa eleição nós não temos. Nós temos uma ação e uma reação em torno de uma coisa que não é o fundamental para o país. Pode ser importante como bandeiras individuais, mas não é uma coisa relevante para tirar a nação do impasse em que ela se encontra. Agora, Aldo, você é um homem experiente que começou no movimento estudantil, viveu lá a época da ditadura, uma época pesada para todos nós, depois todo o processo de luta pela redemocratização, a transição com a nova república, governo Itamar, Collor, Itamar, Fernando Henrique, Lula, Dilma, etc. Quer dizer, você já passou e vivenciou todas essas fases e situa bem a divisão por causas subalternas, como, por exemplo, o armamento civil também, que não está na prioridade brasileira nenhum. Como é que a gente restabelece, digamos, um programa de unidade? São lideranças? É através das lideranças, através da base social? Como é que esse tecido se reconstrói e a gente caminha para frente? Olha, o caso do armamento mesmo, eu converso com as pessoas, eu digo, olha, não, mas se eu usar uma arma eu vou me defender do crime. Eu digo, mas você tem esposa? Quando ela for sair de casa, você vai botar um revólver na bolsa dela? Você tem filha adolescente? Ela vai também sair de casa com uma arma? Você tem filho menor? Você vê no Rio de Janeiro, em São Paulo, pessoas treinadas para enfrentar o crime, o bandido, que é o policial, às vezes não consegue se defender. Mesmo o caso, né, do candidato, do Bolsonaro, quer dizer, não pôde se defender de uma pessoa com problemas mentais, né, armado toscamente com uma faca de mesa, cheio de um aparato de gente, de Polícia Federal, de tudo, não pôde se defender. A segurança pública não é algo que possa ser privatizado, tirado do Estado e oferecer a opção aos indivíduos. Você agora é responsável pela sua segurança. Isso talvez no interior do Nordeste, nos anos 30, fosse o caso, não tinha polícia em todo canto, o cidadão andava sozinho pelos matos, pelas roças, ele tinha que andar com a arma para poder se defender, que não tinha segurança pública. Talvez até no campo, hoje na roça, onde não tem uma delegacia perto, justifique a pessoa ter uma arma em casa. Agora, numa metrópole como São Paulo, você vai andar aqui armado no meio da rua para se meter numa confusão de trânsito, para tentar se defender de um bandido que não vai pensar duas vezes em tirar a tua vida. Então eu acho que essas coisas também são resultado dessa desorientação. E o país também se divide em torno de uma coisa dessa que podia ser resolvido com gente de segurança. O senhor é do campo, é da roça, no caso lá precisa ter uma arma em casa porque a polícia fica muito distante. Vamos conversar sobre isso, mas não. É uma coisa assim, dificilmente isso vai ser resolvido se não for pela via do diálogo, pela conversa. O Brasil não aguenta mais um ambiente de intolerância, que divide família, grupos familiares, grupos de amigos de décadas, tudo se desfazendo por causa de uma disputa que eu acho que, sinceramente, não é o fundamental para o Brasil. Mas eu sou otimista, eu acho que isso passa, acho que o Brasil profundo, o Brasil que trabalha, que cria filhos, que paga aluguel, que paga a conta de água, de luz, que tem que manter o país funcionando, esse Brasil vai ajudar a política a ser pacificada. E quem ganhar vai ter dificuldade, é evidente. O país está numa situação muito difícil para quem quiser que chegue lá. Calazans, eu queria agora te ouvir um pouco também sobre a questão política. Eu tenho conversado com tantos amigos e nós temos, entre nós, né, que pensamos de uma maneira semelhante, mais ou menos há um entendimento de, primeiro, acatar o resultado das eleições e, segundo, ser intransigente na defesa da Constituição brasileira. Eu queria saber se você também tem esse posicionamento pós-eleições, qual deve ser a nossa postura? Bom, eu ouvi as palavras do nosso ministro Aldo Rebelo, que realmente sugere uma reflexão mais profunda sobre o que está ocorrendo, essa polaridade extremada, né? Eu acho que, eu estava pensando aqui no que costumava dizer meu avô, tudo demais faz mal. Então, há um excesso naquilo que é considerado um avanço social da esquerda, como também há um excesso
o lado da direita. São dois extremos em excesso. Eu sou getulista, como todos sabem, e por convicção, por entender que Getúlio foi um presidente, um estadista, que sabia enxergar longe. Então, veja bem, o que é que Getúlio fez? Ele não foi extremado nem de um lado nem do outro. Ele foi eficiente no atendimento social, na evolução social, e foi também eficiente naquilo que diz respeito à segurança. Inclusive no desarmamento aos fazendeiros, né, que havia por aí, os coronéis, né, procedeu esses armamentos. E na educação ele soube praticar uma educação com disciplina, onde os professores eram respeitados, ou seja, aquilo que é um dos candidatos que costuma enaltecer, do aluno chegar na sala de aula e o professor chegar e os alunos levantarem. Eu fui assim, eu estudei na escola primária, onde eu estudei era assim, o professor chega... Em Mirandela era assim? Em Mirandela. Então, o que precisa haver? Mas como nós estamos no regime democrático, temos que respeitar o que é que o povo chegou a isso. Chegou a esses extremos. O próprio povo, democraticamente, vai aperfeiçoar isso no futuro. Agora é acatar o resultado das urnas, né? Porque, embora haja insinuações fortes de que as urnas são fraudáveis, mas parece que não é bem assim. Então parece que está sob controle. Então é aceitar o resultado como sendo a vontade do povo, porque isso é a democracia. Agora, o próprio povo vai se encarregar de combater, de desbastar esses dois extremos. Então, infelizmente, eu sempre votei na esquerda, né? Sempre votei no PT, votei no Lula várias vezes, mas eu reconheço que houve um exagero nessa liberdade que se pratica. Foram esquecidos os valores, que aí está servindo do quê? De cavalo de campanha do outro lado. Só que com certo exagero, porque não precisa também exagerar para defender os valores que são defensáveis sempre, né? Então, mas eu vejo assim, no momento, escolher o mal menor e no futuro consertar o erro. Tudo bem, agradeço muito ao Francisco Calazans Lacerda, presidente do sindicato, ao ex-ministro, deputado, atual chefe da Casa Civil do Governo do Estado de São Paulo, Aldo Rebelo, muito obrigado. O programa do Sintoresp veio até a Regional de São Miguel registrar o pagamento de uma ação coletiva. A ação beneficia 28 trabalhadoras, que vão receber em torno de R$35 mil no total. Mais uma vitória para o Sintoresp de São Miguel. Gerente do Departamento Jurídico da Regional, a advogada Roseli de Melo Valente explica os trâmites do processo. Nós constatamos, o sindicato, por volta de 2003, 2004, que havia uma grande irregularidade no pagamento dos olerites, que era a ausência da taxa de manutenção de uniforme. Convocamos a empresa se recusou a regularizar isso e ela foi autuada pelo Ministério do Trabalho. Em posse deste laudo fiscal, nós ingressamos com uma ação. E aí começamos aí uma luta travada pelo direito dos trabalhadores com a Justiça do Trabalho, porque inicialmente ela foi extinta sem julgamento do mérito. Somente o TST, que fica lá em Brasília, nos deu o direito e a procedência em favor desses trabalhadores. Voltando para São Paulo, este processo, nós começamos a fase de cálculo, discussão de cálculos, e novamente encontramos uma outra barreira na Justiça que diz que nós não poderíamos representar os trabalhadores na fase de execução. E aí nós devolvemos o processo lá para Brasília. E Brasília nos deu de novo o direito de prosseguir para receber e hoje efetuar o pagamento de todas elas.
Outra beneficiada, Rejane Ferreira França, agradece ao sindicato pelo empenho. Ela diz que o dinheiro da indenização servirá para pagar uma dívida. Eu não esperava receber, porque tanto tempo, né? Foi bem na época que meu filho nasceu e eu tô com uma dívida e eu não sabia como pagar. E agora, né, com esse valor, eu quero aqui deixar o meu agradecimento à luta do sindicato Sintoresp, que hoje eu estou em outro sindicato, mas assim, para mim, eu super recomendo. Luciana Rosendo orienta que todos os trabalhadores procurem o sindicato. Tem pessoas, às vezes, que não conhecem, né, o sindicato e não sabem, assim, para que serve. E nessa hora a gente vê, né, que o sindicato é a favor do trabalhador. Então, todo trabalhador tem que, precisou vir no sindicato e ver aquilo que precisa, porque eles correm atrás mesmo. Eu estou feliz, porque depois de tanto tempo eu nem imaginava que ia ter nenhum direito, né? José Ivan, diretor responsável pela regional, considera uma grande vitória para o sindicato, para a regional e para os trabalhadores. A avaliação que eu posso dar aqui é nota 10, porque o sindicato sair ao encontro do trabalhador, aquele que não tem a proteção, que o patrão não dá a ele os benefícios que tem direito, então eu acho nota 10 este acontecimento, né? A gente ter achado eles, ter entrado com esta ação a favor do trabalhador e eles virem aqui receber os seus direitos, isto é muito gratificante. E você já conhece a regional do Sintoresp de São Miguel? Ela fica à Rua Amadeu Gamberini, 254, Vila Americana. O telefone é o 2956-6520. A equipe da regional do Sintoresp de Taboão da Serra tem realizado uma série de visitas a estabelecimentos da região. Eles entregaram a nova edição do nosso jornal e conversaram sobre os direitos e benefícios assegurados pelo sindicato. Diretora responsável pela regional, Elizabeth Cordeiro, afirma que é fundamental ir para as ruas fazer o trabalho de base. É muito importante estar conversando com eles esclarecendo as dúvidas, né? Sobre o dissídio, sobre a convenção coletiva. Isso é muito importante estar explicando para os trabalhadores, porque muitos não conhecem o sindicato. É bom a gente estar saindo, entregando o jornal, conhecendo os estabelecimentos, vendo as necessidades do trabalhador, o que eles precisam, o que eles estão precisando para poder estar ajudando. A diretora diz que parte da categoria ainda desconhece os serviços e direitos garantidos pelo sindicato. Falta muito conhecimento, muitos precisam estar indo nas subsedes, conhecer o sindicato, ver o que eles fazem, né? Ver a parte jurídica, o que eles têm para oferecer, ver a parte odontológica, isso é muito importante para o trabalhador, ajuda muito. O sindicato está do lado do trabalhador, o sindicato foi feito para o trabalhador, para que o trabalhador venha participar e conhecer. Gerente da padaria Laville, Cláudio Saraiva, afirma que é importante contar com o apoio do sindicato. A gente apoia, a gente incentiva a turma a se associar. Sempre que possível a gente tira dúvidas com o pessoal e a gente está aí, a gente sempre quando pode, a gente está de parceria. E é bom contar com esse apoio do sindicato, você como um representante do estabelecimento? Sim, bacana. Sempre que a gente precisa, a gente só tem um respaldo, a gente tem a colaboração e trabalha parceria sempre. E você, já conhece a nossa regional de Taboão? Ela fica na Avenida Caetano Barrela, 127, Jardim da Glória. Telefone é 4701-3650. Termina aqui mais um programa do Sintoresp. Tenha uma ótima semana e até a próxima.